Muito bom dia. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional, Dr. Almeida Henriques, o Sr. Presidente da AICEP, Dr. Pedro Reis, Presidente da Aresp, Comendador Mário Pereira Gonçalves, Presidente da APED, Dr. Luís Reis, Presidente da Barbosa e Almeida, o Engenheiro Carlos Moreira da Silva, Presidente da CAP, Dr. João Machado, o Presidente da Brewers of Europe, Dr. Alberto da Ponte, o Diretor Adjunto do Expresso, Dr. Nicolau Santos, cumprimentar todos os parceiros, clientes, fornecedores, instituições ligadas à indústria da cerveja e à economia real aqui presentes, todas as ilustres convidadas e convidados deste fórum. Eu vou fazer uma pequena apresentação introdutória que, de alguma forma, explica a emergência deste fórum. Os tempos que vivemos, tempos difíceis, tempos particularmente exigentes e que dispensam qualquer apresentação, recomendam que os industriais e todos os agentes ligados à economia real, que cria riqueza sustentável, que cria emprego, se foquem no essencial e façam valer a sua palavra. O setor cervejeiro é um setor muitas vezes ignorado pelas autoridades públicas deste país e por isso vale a pena dar voz a este setor de uma forma especial, numa altura em que este setor é particularmente útil à economia do país. É um setor totalmente integrado, porque toda a sua atividade está fundamentalmente radicada em Portugal ao nível da produção. Como sabem, a cerveja é feita, em primeiro lugar, a partir de cevada e água. E nós, cervejeiros, com um sentido de desenvolvimento e responsabilidade especial, ao longo das últimas décadas temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance para adquirir toda a cevada dística, a cevada especialmente destinada à produção de cerveja em Portugal. Perante a indiferença, muitas vezes, das autoridades públicas, que pouco ou nada têm feito para o desenvolvimento desta cultura em Portugal. Nós, cervejeiros, transformamos a cevada em malte em Portugal, em instalações industriais que mereceram investimentos importantes ao longo das últimas 2 décadas. Também, sempre que existe e que é possível comprar em Portugal, adquirimos o lúpulo, outro ingrediente fundamental na definição do sabor da cerveja, em Portugal. Temos fábricas em Portugal, quase toda a cerveja consumida em Portugal é produzida em Portugal, seja em Portugal continental, no norte, no centro, no sul, seja na Madeira ou nos Açores. Uma parte importante da cadeia de valor da produção de cerveja é a forma como ela chega ao consumidor, em embalagens preferencialmente de vidro ou reutilizáveis. E todas essas embalagens são compradas a fornecedores portugueses com fábricas em Portugal. Depois, o consumo de cerveja é um consumo que está disseminado por todo o país. Não há boa família onde não haja um bom consumidor de cerveja. E essa cerveja chega aos 10 milhões de portugueses, nem todos os 10 milhões consomem cerveja, porque só se deve beber cerveja quando se tem mais de 16 anos, através de uma rede capilar de distribuição que cobre todo o país, atingindo mais de 90 mil clientes, que são empresas pequenas, médias, às vezes microempresas, com uma estrutura familiar. São seguramente uma bolsa social muito importante nos tempos de crise que vivemos e que concorrem diretamente com grandes empresas, que também são nossas clientes e que estão organizadas de acordo com modelos de distribuição mais moderno. Entendemos que este é um setor que é exemplo de concorrência, uma concorrência acérrima.
mas que não tem sido um obstáculo a que façamos da União a força deste setor. Como, aliás, é bem demonstrativo o facto de estarmos aqui hoje todos presentes a dar importância a este fórum e às ações que dele decorrem, que são financiadas por todos os produtores de cerveja portugueses, ou a atuar em Portugal. A força deste setor vê-se bem, por exemplo, nos 75 mil postos de trabalho de que é responsável, tanto criados diretamente pelas empresas de cerveja, como pelo efeito multiplicador que esta indústria tem na economia real. Pela contribuição para o PIB, que em 2010 foi pelo menos de 1,1 mil milhões de euros, a que há que acrescentar, entre impostos diretos pagos pelos cervejeiros, impostos pagos pelos nossos clientes e fornecedores, contribuições para a segurança social, mais de 900 milhões de euros por ano de receitas fiscais ou sociais para o Estado. Mais de 30% da produção total das fábricas de cerveja a operar em Portugal é destinada para a exportação. E um número que tem vindo a crescer de forma exponencial ao longo dos últimos 10 anos. Eu diria mesmo que em 2011, ainda não temos os dados definitivos, talvez 35%, mais de um terço da produção das nossas fábricas de cerveja foi dirigida para uma exportação, e uma exportação que cria valor, porque vai atrás de marcas que transportam o emblema de Portugal um pouco por todo o mundo. Temos associados ao nosso setor cerca de 1.100 empresas portuguesas que colaboram connosco em diferentes áreas, não só aquelas áreas de que já falei, ao nível da produção, das embalagens, áreas agrícolas, mas também áreas de serviços absolutamente fundamentais que têm a ver com a comunicação, com o marketing, por exemplo. E, como já foi referido, 90 mil empresas, grandes, médias e pequenas, que constituem uma bolsa fundamental de emprego nos tempos que vivemos e que deviam merecer uma especial atenção por parte dos nossos governantes. É um setor que revela esta solidez porque é um setor que sabe, como poucos, criar valor. E criar valor porque assenta toda a sua estratégia em marcas fortes, marcas que concorrem agressivamente, às vezes mesmo muito agressivamente umas com as outras, mas que toda a gente conhece, que são reconhecidas por toda a gente e que têm um elemento absolutamente fundamental, não só no desenvolvimento com criação de riqueza e de valor do setor cervejeiro em Portugal, mas também jogam um papel absolutamente determinante no sucesso que a exportação da cerveja portuguesa tem tido um pouco para todo o mundo. Porque são marcas que vemos espalhadas em todos os países e em todos os continentes por onde é distribuída a cerveja produzida em Portugal. Portugal tem uma das mais altas taxas de exportação sobre a produção de todos os cervejeiros mundiais. E eu creio que não há consciência deste facto em muitos daqueles que trabalham e acompanham a indústria cervejeira. Um setor que sabe como criar valor porque procura controlar e dominar todos os aspectos da distribuição dos seus produtos. Um setor que sabe criar valor porque desde há muito tempo, apesar da cerveja ser um produto milenar, um produto que tem uma tradição em Portugal desde a Idade Média e que tem empresas industriais organizadas desde o século XIX, um setor que continua a ser exemplo, nos tempos que correm, de inovação. Inovação de produto, inovação de processos, inovação de serviços, inovação às vezes até na forma como se consome este produto milenar nos dias que correm. E depois um setor que sabe como criar valor, porque se tem antecipado aos tempos e tem sabido orientar as suas empresas para operarem com eficiência e com rigor operacional. Portugal tem, a operar em Portugal, empresas portuguesas, empresas de cerveja multinacionais, que são exemplos de excelência em toda a Europa, quando comparadas com as melhores práticas europeias e mundiais.
Permitam-me que realce, nos tempos que correm, a importância do setor da cerveja para esta batalha principal com que todos os portugueses, todos os agentes económicos estão confrontados nos tempos que correm. A batalha da internacionalização das nossas empresas, das nossas marcas, a batalha por corrigirmos o primeiro dos déficits, o déficit da balança comercial, que depois tem como consequência Portugal ter estruturalmente um déficit orçamental e uma tendência preocupante de crescente endividamento. Em 2011, este setor gerou, no balanço entre exportações e importações, um superávit superior a 200 milhões de euros. Foram mais de 250 milhões de litros aquilo que os produtores de cerveja a operar em Portugal exportaram para todo o mundo. Um crescimento superior a 10% verificado em 2011. Somos, de todos os setores que exportam para Angola, e Angola é já o quarto parceiro em termos de exportações de Portugal, somos o setor que mais exporta para Angola. E temos uma exportação disseminada, como já referi, por mais de 50 países dispersos pelos 5 continentes. Para além disso, meus amigos, e talvez seja esta a mensagem mais importante, a verdade é que nos tempos deprimentes que vivemos, é bom existirem empresas e pessoas que têm e cultivam uma atitude diferente, uma atitude positiva, uma atitude de otimismo e realismo. E cerveja, beber um copo, convidar alguém para beber um copo, seduzir alguém bebendo um copo, é sinónimo de celebrar a vida. É sinónimo de celebrar a vida em Portugal, em Espanha, em Itália, em França, em todo o centro e norte da Europa. Não há bebida mais identificada com o estilo de vida europeu, e eu sei que isto vai soar a heresia para alguns, do que a cerveja. Porque bebe-se, não há nenhuma bebida mais bebida em Portugal ou em Espanha, para além da água, do que a cerveja. E deve ser consumida responsavelmente, com moderação. Mas, de facto, este é um produto que é apreciado pelas populações do centro, do norte da Europa, mas também do sul da Europa, e é sinónimo em todo o lado de comemorar a vida, de celebrar a vida, de olhar para a vida de uma forma positiva e, confesso-vos, só vale a pena estar vivo quando se sabe olhar para a vida de uma forma positiva. E isso é também sinónimo de cerveja. E, no entanto, apesar de tudo aquilo que eu acabei aqui por transmitir, ser em nome de uma associação de que me orgulho de presidir neste momento, ser factualmente comprovável, e, no entanto, nós sentimos que o setor cervejeiro, que tanto está a fazer por Portugal neste momento, que tanto pode fazer por Portugal nos tempos que aí vêm, tem um déficit de imagem e um desafio de imagem institucional a vencer. Somos um setor particularmente penalizado, quando comparado com outros setores, do ponto de vista fiscal. Somos um setor que às vezes tem alguma dificuldade em convencer as nossas autoridades a apostarem na fileira para o seu desenvolvimento. E entendemos que está na altura, até pela importância que este setor tem para a vida económica em Portugal e por aquilo que pode fazer no momento presente por Portugal, de enfrentar este desafio e de vencer este déficit de imagem institucional com que ainda estamos confrontados. Minhas amigas e meus amigos, convidamos para estar no início destes trabalhos o Ministério da Economia.
que, com muita honra, aqui recebemos, na pessoa do Sr. Secretário de Estado Adjunto à Economia e Desenvolvimento Regional. Nós fazemos parte da economia real e queremos abraçar o desafio principal com que o país está confrontado neste momento: o crescimento económico. Achamos, e penso que posso falar em nome de todos os agentes da economia real, pelo menos da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja, que o crescimento económico é um desafio que diz respeito a todos os agentes económicos, a todos os membros do Governo. É seguramente a prioridade do Sr. Primeiro-Ministro. E por isso, aqui quero dar nota de que, sendo o crescimento económico um desafio que diz respeito a todos e que exige integração seguramente de todos os instrumentos ativos que possam favorecer esse crescimento a todos os membros do Governo, não nos passa pela cabeça que o papel principal na articulação desses instrumentos não esteja no Ministério da Economia.